Recentemente, isso aconteceu semana passada, o Barroso estava fora do Brasil, se eu não me engano, e disse que trabalhou durante a pandemia pela ordem democrática, por não sei o quê, pela pandemia, não sei o que ele fez pela pandemia, mas enfim. E depois ele disse, trabalhei para impedir o voto impresso de passar no Congresso. Ele falou com todas as letras, trabalhei para impedir o absurdo do voto impresso para ele passar. Não é o papel dele, né? Se ele... Não é nem o papel, é proibido, é crime, é interferência no poder. Tipo assim, Montesquieu devia estar revirando no caixão pela separação. Existe uma coisa que é separação de poderes. Por que o STF faz o que ele faz? Porque dentro do Senado a gente não tem 2/3 do Senado comprometidos em tipo assim, investigar, né? Porque o Senado é a casa investigadora do Supremo. Só que o problema é que o Supremo é a casa julgadora do Senado. Então, rabo preso para lá, rabo preso para cá. Fica um rabo preso com o outro e não tem gente com estômago para poder fazer as coisas. Mas principalmente na presidência do Senado. Se o presidente do Senado tiver rabo preso, ou dever algum tipo de favor, ou, por exemplo, precisar do STF, como é o caso do Rodrigo Pacheco hoje, qual é o grande problema do Rodrigo Pacheco? Ele é advogado, né, é de uma família famosa de advogados, e ele depende de causas que estão no Supremo. Então, você acha que ele vai bater de frente com algum ministro do Supremo? Não, porque senão ele perde a possibilidade de negociar depois como advogado, né, em coisas. Então, o que acontece é que provavelmente o Supremo vai tentar se vingar nos casos dele, que de repente pode ser que ele tenha razão e perca. Então, ele prefere não pisar no calo do Supremo. Sim. O que a gente precisaria? De senadores que não tenham medo de bater de frente com o STF, entendeu? Isso seria o ideal. Mas o Pacheco foi apoiado pelo Bolsonaro, certo? Infelizmente. Porque a gente achou que ele fosse ser diferente, né? Ele era assim como a gente, na época do Davi Alcolumbre, por exemplo, era o Davi ou o Renan Calheiros. Então... A gente preferiu, na verdade, apoiar. Você fala assim, apoiar. O presidente não tem isso de apoiar ou não apoiar. Ele pode declarar que, por exemplo, pedir para a base dele votar. Isso ele pode. Teve uma época... Mas ele não tem a capacidade de escolher, né, o presidente do Senado. Quem tem a capacidade de escolha são os senadores. Mas o presidente pode muito no Brasil, né? Não pode tanto, não. Influência. Hoje em dia pode muito menos do que antigamente, né? Antigamente se podia muito antigamente, mais. Quando? Hoje com o STF. Não, antes do Bolsonaro, o próprio... não tanto o Temer, né? Porque o Temer foi muito achacado pelo STF. Mas Dilma, Lula... Mas você acha que um presidente com apoio da Câmara e do Senado não consegue derrubar um presidente do STF? Derrubar por derrubar? Não, ele precisaria impeachment, ele precisaria ser passível de impeachment, né? Ter um crime realmente que tenha... Sim, ele precisaria de apoio. E aí... Não é apoio. O presidente, assim, se ele encampar por exemplo, o Bolsonaro ele tem uns embates dele com o STF, certo? E fica esse jogo de empurra para lá e para cá e tal. Então... ele não consegue andar, ou os pedidos de impeachment, inclusive, que não andam, não andam porque... O pedido de impeachment foi do presidente, tudo bem, né? O Bolsonaro denunciou o Alexandre de Moraes recentemente. Sim. Mas foi no Ministério Público, não foi com pedido de impeachment. Se eu não me engano, acho que ele fez um pedido de impeachment, mas eu posso estar... Foi contra o Alexandre de Moraes. Foi pedido de impeachment contra o Alexandre? Foi verdade. Foi, então. Então, assim, a questão é... Num passado não muito remoto, o governo tinha muito mais apoio do que tem hoje, por exemplo. Porque eles vendiam os cargos em todos os ministérios, né? Estou dizendo o presidente agora, o Bolsonaro, inclusive. No começo do mandato, ele tinha muito mais apoio dentro do Congresso do que tem agora. Tinha nada. Pô, um monte de gente que apoiava e saiu, e brigou e tal, não sei o quê. Mas e aí hoje ele tem outros tipos de apoio. É lógico. Ele foi construindo apoio. Ao longo do tempo. No começo, eu vivi isso, eu estava lá. O Bolsonaro, quando começou, e ele não distribuiu nenhum ministério para nenhum partido, ele era odiado. Tá, ele tem mais apoio agora?
Eu acho que ele tem mais apoiador agora porque ele foi construindo diálogos. No começo, ele cessou o diálogo. Ou, Ele né, simplesmente ou não deu abriu o dinheiro diálogo. também, né? Porque também deu Bom, dinheiro aí pra para caramba. isso vai ter que precisar provar, né? Que deu dinheiro. secreto, tá falando? Por exemplo, ou agora, a PEC Kamikaze, como está sendo Não, chamada, né? orçamento secreto não existe porque todo e qualquer dinheiro que sai do governo federal e vai para a ponta, ele é aberto. Mas, Não existe nada mas de são secreto, despesas né? discricionárias, entendeu? Tem verba de relator, então assim... Verba de não é- relator que o próprio Congresso aprovou. Não foi, Mas é lógico que não foi aprovou. o presidente que é de aprovou. interesse do Congresso aprovar isso aí. Inclusive eu acho Ele que não poderia devia ter vetar. tanto... Ele poderia vetar. Pois não Seria vetou. ótimo, né? Ele vetar, dizer assim, olha, eu tinha aqui bilhões e bilhões que eram meus. Vocês aprovaram que esses Não bilhões... é meu, é do povo, né? É meu. É do Igor. Discricionário... Ô, Paulo, não força, né? Eu não Ué, tô não dizendo é? que é dele para ele guardar no bolso. Eu tô dizendo que era dele para ele gastar, para ser gasto pelo governo federal. Então, me ajuda, né? Tá bom. Então, ele poderia dizer assim, olha, tem bilhões e bilhões aqui de dinheiros, né? De recursos que são meus, do governo federal, e que eu posso mandar para quem eu quiser, né? Discricionário dele, ele pode mandar para onde ele quiser. Aí o Congresso aprova uma lei de que a grande maioria desse recurso, que era do governo federal, vai vir para o Congresso e o Congresso vai decidir para onde vai. E acabou ficando nessa lei a grande parte do poder na mão do relator. São emendas de relatoria. Então, quando você tem um relator, por exemplo, se o relator for escolhido de esquerda, essas emendas vão para a mão da esquerda. Se o relator é de direita, acaba indo para a mão de direita. O certo, o que seria? O certo seria ser tudo impositivo, dividido de maneira igualitária. Aliás, vou te dizer, o certo mesmo, seria nem ter essa verba dentro do Congresso Nacional. Eu sou favorável ao fim das emendas parlamentares. Eu acho que parlamentar tem que estar lá para legislar e não para distribuir recurso. Tem um lado bom do parlamentar ter recurso, que é o fato dele... Porque a gente anda muito o Estado, né? Então, eu sei onde precisa, por exemplo... por exemplo, São José da Bela Vista é uma cidadezinha pequenininha, são 4 mil eleitores, e que nenhum deputado vai querer colocar recurso lá, porque são só 4 mil votos. Então, você coloca normalmente, inclusive tem deputado que divide as suas emendas por número de eleitores. Ele vê lá nas urnas onde ele teve mais votos, e ele manda exatamente o recurso para onde ele teve voto. Eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu comecei a receber informações de todo o estado e disse, não, tal lugar precisa, tem uma PAI que precisa de apoio aqui porque não está dando, uma Santa Casa que precisa, um hospital, por exemplo, de doenças raras hoje a gente tem 13 milhões de pessoas raras no mundo, né? No Brasil, desculpa. E essas pessoas têm tratamentos muito caros, porque a doença rara você demora a descobrir, demora a diagnosticar e demora ainda a conseguir tratar, e algumas não têm tratamento, né? A grande maioria não tem tratamento e normalmente é fatal. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei pegar as minhas emendas todas e mandar para esses locais que eu acho que precisam mais. São José da Bela Vista, por exemplo, tem 4 mil eleitores, eles estavam com problema de água. Aí vem o prefeito, que não era da base bolsonarista, e falou, poxa, vocês disseram que a emenda de bancada vocês iam mandar para minha cidade para a gente poder construir reconstruir a captação de água e não só a captação, né? Você tem a captação, o armazenamento e depois a distribuição. E isso daí eles estavam, assim, com tudo enferrujado, tava 60% da água se perdia no meio do caminho e tal. E eu falei, quanto você precisa para poder consertar o problema? Ele falou 1,5 milhão. Então, você imagina, é 10% do que eu tenho, né, de emenda por ano. Eu falei, pô, é um valor muito alto para uma cidade tão pequena. Mas você está com um problema lá? Eu fico 2, 3 dias sem água. A água, por exemplo, fecha meio-dia e só vai abrir de novo 18 horas. Muitas vezes não volta. E a cor, aí ele me mostrou a cor da água que saía, tipo assim, na torneira. Puro ferrugem, puro barro, porque vem sujando de lá para cá. Aí eu peguei e consegui 1,5 milhão, mandei para ele, independente de ter voto ou não. Não tive nenhum voto em São José da Bela Vista, mas eu achava que era importante. Para isso é bom ter emenda parlamentar. Mas, por outro lado, tem muita gente que usa como barganha de voto. Vereador, eu vou te mandar aí 2 milhões, mas você vai ter que me conseguir X votos. Uhum. E aí você coloca o vereador para trabalhar na máquina pública dele, pedindo voto para um deputado, não porque o deputado legisla bem, não porque você acredita, por exemplo, vamos supor que você acredite que tem que ter aborto, que o seu deputado vai também legislar por isso, ou o contrário, né, que o seu deputado vai legislar pelas pautas que você faz. Não é porque o certo do deputado federal é você votar pela ideologia dele.
Se você concorda com a ideologia, você vota. Se você não concorda, você não vota. E não pelo dinheiro que ele te manda. Esse seria o certo. É como as coisas funcionariam melhor na legislação. Então, você imagina, essa cidade estava 30 anos sem água. Puta Porque merda. nenhum deputado olhava para São José da Bela Vista e via que existia, e via retorno, né? 4 mil votos só não vai ter retorno. Então, o certo era não ter emenda parlamentar. Mas já que tem, é interessante que seja feito pelos deputados, porque ele conhece a ponta. Só que seria muito bom se todos os deputados mandassem as suas emendas de acordo com a necessidade real. Ou mandassem para o lugar quando realmente aquele lugar vai fazer uso da verba com eficiência, com eficácia, sem corrupção e etc. Esse é o correto. Mas não é isso, né? Infelizmente. E o tal do orçamento secreto que existe... Não é orçamento, não é secreto, né? É um que... orçamento de RP9 e que é distribuído para vários deputados federais. E também, não é que é distribuído para o deputado botar no bolso e fazer o que ele quer, não. Ele indica, diz o seguinte, olha, São ele José não da Bela precisa Vista... dar conta desse dinheiro mais. Oi? Ele não precisa mais dar conta desse dinheiro, ele gasta como quer. Não é assim. Não é assim. Primeiro, você tem que indicar a prefeitura que vai receber. Aí você diz, ó, a prefeitura tal precisa de uma creche. Então, você vai lá no MEC e diz, existe um projeto de construção de creche no MEC? Existe. Quanto que custa uma creche para X crianças? Custa R$500 mil. Então tá, então eu quero pegar R$500 mil dessa verba e mandar para a prefeitura tal para a construção de uma creche. O dinheiro sai do governo federal, apesar de ser indicação do parlamentar, sai do governo federal e vai para a prefeitura tal para a construção daquela creche. Não vai para a prefeitura para ele ser gasto como ele quiser ou pagar o que ele quiser. Não, vai ser gasto para aquele projeto que você indicou. E o prefeito tem que se cadastrar na plataforma do governo federal para poder receber esse valor. E tem um detalhe, se o prefeito tiver qualquer problema de ordem financeira, tiver com as suas contas negadas, problema com contas, etc., ele não recebe o recurso. Então, além de tudo, você tem que tomar cuidado para onde você está mandando, porque o prefeito que está, por exemplo, respondendo no Tribunal de Contas do Estado por malprestação de contas ou malversação de recurso, ele não recebe esse recurso do governo federal. Então, não tem orçamento secreto. É aberto, é público, só que tem gente que fica com raiva porque ele não é mais impositivo, não é simplesmente o que o deputado quer fazer e pronto. Entendeu? Você tem que... É fundo a fundo, o parlamentar não toca nesse recurso. O que você está dizendo é que esse orçamento que é chamado de secreto, mas que você está dizendo que não é secreto, é certo? Como que é certo? Tá certo isso aí? Esse projeto é legal, é bom? Não, se você tivesse ouvido o começo do que eu falei... Não. Sim ou não? Não, por mim não existiria não emenda deveria parlamentar. Existir. Não deveria existir emenda parlamentar. Deveria existir só legislação. Tá. O parlamentar não deveria ser responsável por carregar verba nenhuma. Ele essa deveria ser responsável por votar. RP9 foi votada? Foi votada Você e votou decidida contra ou a pelo favor? Congresso. Na época, eu votei favorável porque eu achava primeiro, que o governo federal falou, não, tudo bem, esse recurso está hoje no governo federal, é discricionário do governo federal, mas se o Congresso quer, a gente libera a bancada. O Eduardo Bolsonaro, na época, fez um discurso favorável a isso, dizendo que o governo Bolsonaro não tinha apego a poder e nem a recurso, e que se o Congresso quisesse trazer esse dinheiro para o Congresso administrar, que tudo bem, que ele concordava. Na época, a gente votou sem saber que o recurso seria administrado por uma pessoa, que era o relator. A gente achou que o Congresso, por exemplo, eu tenho 15 milhões a 17 milhões de emenda impositiva por ano. Vocês foram enganados? Não é questão de ser enganado. A questão é que você vota de um jeito, na hora de você... o projeto você vota de uma forma, e na hora dele ser executado, ele é executado de uma maneira que você não estava esperando. Como assim? Vocês votaram um projeto que vocês não sabiam o que ia acontecer? A gente não sabia na prática que esse projeto, que esse recurso ia ficar na mão de uma pessoa só. Isso não estava escrito em lugar nenhum? Não sei te dizer. Então você votou um projeto que você não sabia e hoje está aí sujeito controlando tudo. Eu votei num projeto que dizia que o recurso que antes era só do governo federal, o recurso que era só do governo federal, passaria a ser do Congresso. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente achava que se o governo federal não tivesse esse recurso, a gente ia ter mais tranquilidade dentro do Congresso. Porque o Congresso... Primeiro, o governo federal estava começando, né? Então, até você conseguir pegar toda a máquina para administrar, é uma máquina muito grande. Então, eu imaginava o seguinte... Quando foi votado isso aí? Foi 2019.
bem no começo. Então, o que aconteceu foi que a gente votou para o seguinte, olha, quem vai decidir se o carro-pipa vai para a cidade de Alto Santo, no interior do Nordeste, para poder ajudar Alto Santo, é o deputado que conhece Alto Santo, que sabe que lá tem seca, que lá existe a indústria da seca, inclusive, que tem gente que vende água lá e que não fura poço artesiano para isso. Então, agora o deputado vai passar a poder pedir recurso no DENOX, né, do DENOX vai direto para o Alto Santo, na prefeitura de Alto Santo, para furar lá os poços artesianos e tirar água do chão. Agora, o que aconteceu foi que, depois disso, o recurso foi aumentando e foi ficando concentrado. Agora, é o melhor modelo? Não é. O melhor modelo seria que, primeiro de tudo, não tivesse emenda parlamentar e, segundo de tudo, esse recurso que, por exemplo, foi recolhido no Ceará, ele não precisaria voltar ele não precisaria ir para Brasília decidir se volta ou não, ou quanto volta, ou da maneira que volta. Quem deveria decidir é a ponta lá. Por isso, quando a gente fala menos Brasília e mais Brasil, o que a gente está falando? Pô, o cara está está pagando lá impostos federais ou estaduais e que eles vão para Brasília, esses impostos. Poxa, não seria melhor se a gente tivesse um mínimo de imposto federal só para poder suprir a máquina, que a máquina fosse o mais enxuta possível e que o recurso que a gente paga de imposto ficasse na própria cidade para poder desenvolver a cidade? Parece... Mas vocês não sabiam, então, que isso ia acontecer, que isso ia ficar concentrado no relator, que é o presidente da Câmara, certo? Não. Quem é o relator? Relator do orçamento. Cada ano é um. Quem é esse ano? Não está definido ainda. Não tem? Tá sem? Esse ano é que a gente está no meio do ano ainda, né? Esse tipo de coisa acontece mais pro final do ano. Tá, quem é hoje não é ninguém? Hoje não tem ninguém? Não, agora não está sendo discutido isso. Tá, quem era a última vez que houve um relator foi quem? Foi um senador, Domingos, alguma coisa. Eu não sei, não conheço.